Olá, já estava com saudades do Mais Esportes. E hoje a minha convidada retorna ao programa, já que no dia 22 de julho de 2020 entrevistei também de forma online a Aretha Duarte, montanhista, alpinista e que na época ainda arrecadava fundos para conseguir atingir o topo do Everest. Lembro que eu te perguntei sobre os custos e você me disse que 43 mil dólares precisava para realizar toda a expedição e que na época você tinha ainda 7 mil reais. Aretha Duarte, o que foi mais difícil? Conseguir juntar todo este dinheiro ou 63 dias no Monte Everest? Muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez e seja bem-vinda. Boa tarde, Gabriel. Prazer enorme voltar aqui realmente para contar o resultado positivo que tivemos aí nessa jornada a Everest. Mais difícil, sem dúvida, os dois extremamente desafiadores, mas estar no Everest por esse tempo longo, muito mais desafiador, muito mais. Sei que você está concedendo inúmeras entrevistas, já nós vamos falar sobre este momento que é merecidíssimo, né? Foi ao Caldeirão do Hulk, fantástico na Rede Globo, programa no SBT, entrevista para o jornal Estado de São Paulo, está em praticamente todas as mídias, né? Mas conta para mim como é que foi este período pré-Monte Everest. Você continuou com a reciclagem? Algo mudou depois daquele julho de 2020 ou você tinha um planejamento e seguiu nele até o final? A reciclagem continuou fazendo parte da minha jornada pré-Everest, realmente era o esqueleto aí para eu conseguir os recursos financeiros necessários para a empreitada, mas surgiram outras ideias sim no meio do caminho e ainda bem, porque grande parte do recurso necessário para a expedição a gente alcançou através da reciclagem, mas era insuficiente para conseguir viajar em abril de 2021. Então surgiram outras atividades, como o bazar de roupas usadas, como o leilão de equipamentos usados, financiamento coletivo, um programa The Wall, né, lá na Rede Globo. Eu participei e a gente conseguiu uma grande parte, aí, uma boa parte através desse programa. E também patrocinadores. Na reta final dessa jornada, a gente conseguiu falar com algumas marcas, com algumas empresas que entenderam o propósito do projeto, que tinha muito mais a ver com transformação socioambiental do que a minha realização no Everest. E aí algumas empresas surgiram para me ajudar nessa jornada. Que bacana e muito merecido, viu? Este reconhecimento e este aporte que você teve para conseguir este objetivo seu e também de toda uma equipe que já a gente vai falar. Porque você não estava sozinha lá não, tinha uma grande equipe lá, então foi muito bacana estes desafios. Aretha, antes desta expedição você já tinha escalado o Monte Aconcagua em Potosí, na Bolívia, vulcões no Equador, na Venezuela, Tanzânia, já conhecia o Monte Everest até o campo base. Que importância que teve essa experiência? O que te agregou tudo que você realizou para esta última expedição? Sem dúvida nenhuma, a expedição Everest, a escalada Everest exige uma experiência muito larga e conhecimento técnico de escalada em rocha e em gelo. Então eu alcancei a partir dessas experiências anteriores em outros países, em outras altas montanhas. Também é necessário um excelente condicionamento físico para escalar o Everest. E mais que tudo isso, é importante ter familiaridade com esse tipo de ambiente, um ambiente inóspito, área remota, em que a gente vai realmente ser muito demandado, será muito recrutado um equilíbrio e uma resiliência, um equilíbrio emocional e uma resiliência. Então, todas essas experiências anteriores agregaram em condicionamento físico, psicológico e técnico para chegar ao Everest com chances de sucesso. Que bacana, já a gente vai mostrar, nós temos vídeos, né? Você foi atualizando nas suas redes sociais, né? Todos os momentos que você passou por lá, muito bacana, e a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso. Sobre a expedição, enquanto a gente está vendo aí um vídeo do Monte Everest, sobre as dificuldades que você estava falando, né, dos mais variados pisos. Agora, como é que é o trajeto? Para quem ainda não ouviu você contar, é um avião que te deixa lá direto, tem trajeto de carro, tem trajeto de ônibus, é muito perrengue para chegar até o Monte Everest, Aretha?
É muito perrengue para chegar no Everest e a gente não pode contar com transporte terrestre, por exemplo, porque não chega carro até lá. A Tá. gente voa, então a viagem começa saindo do Brasil, indo até Katmandu, capital do Nepal. No Nepal, a gente teve que cumprir a quarentena de 7 dias. Após a quarentena, nós fazemos um voo doméstico até Lukla. Lukla é o primeiro vilarejo que nós conhecemos ou pousamos para iniciar a caminhada. De Lukla até o campo base do Everest, até 5.300 metros de altitude, são 10 dias de caminhada. Então, a gente vai Nossa. caminhando, ficar passando por alguns vilarejos, pernoitando nesses vilarejos, em lodges, né, que são pequenos refúgios. E quando a gente chega no campo base, após 10 dias, é que a gente chama de realmente a escalada propriamente dita. Do campo base em diante, então do campo base para cima, são mais 4 acampamentos, campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, são os campos em altitude. E a gente passa a contar ali com um ciclo de aclimatação, que significa subir aos campos altos, tentar se adaptar à altitude, voltar ao campo base. A gente faz esse tipo de ascensão 3 vezes. Então, esse ciclo de cume são 3 ascensões e 3 descidas. E depois a gente fica esperando janela de bom tempo para subir em definitivo rumo ao cume do Everest. Para depois levar mais 3 dias para descer ao campo base. Ou seja, a expedição, a gente pode falar que ela começa já na saída aqui do Brasil, porque você fica muitas horas durante o voo, chegando lá também. Sobre esses 10 dias de caminhada, né? Curiosidade, este é um momento que está todo mundo cheio de gás, animado, vocês vão conversando, é animação ou já é um clima já de concentração, já está todo mundo se preparando, todo mundo quietinho? Como é que é essa preparação nesta caminhada rumo à montanha mais alta do mundo? Para mim, especificamente, como eu já conhecia, o percurso até o campo base eu já conhecia, eu estava muito relaxada, realmente contemplando, aproveitando, tentando desfrutar ao máximo cada dia, o contato com o povo local, o contato nos lodges, desfrutando da alimentação local, da culinária. Então, esse percurso para mim foi muito tranquilo e de realmente contemplação e desfrute. Dali em diante, eu passei a ter um pouco mais de tensão e muito mais foco, no sentido de entender que eu estava rumo ao topo da montanha, tentando entender a avaliação climática, tentando entender os ajustes que seriam necessários enquanto equipamento e alimentação, horários para descansar, quanto descansar, quando caminhar, quando ficar no acampamento. Então, a partir do campo base é que realmente a gente fica um pouco mais tenso, eu pelo menos fiquei, preocupado aí e focado no dia de ataque ao cume. Algo te chamou a atenção chegando lá? Você esperava encontrar alguma situação e chegando lá foi diferente? Ou tudo que você planejou aconteceu no momento que você estava no campo base ou nos primeiros dias? Alguma coisa falou, opa, estava esperando mais neve e tinha gelo, estava esperando gelo e essa parte aqui tem rocha, alguma coisa com o seu equipamento, peso, foi tudo planejado certinho neste início ou de cara alguma coisa já te chamou a atenção? Nos primeiros dias de caminhada, então, até o campo base, foi muito premeditado. Então, eu sabia exatamente que equipamento utilizar, qual a condição climática, a temperatura que eu iria encontrar. Do campo base em diante, teve muitas novidades, a começar pelo mal de altitude que eu tive, um princípio de edema pulmonar, queimadura de retina. Eu fiquei 2 dias com os olhos vedados por conta dessa queimadura de retina. Cenários aí sim foi muito surpreendente no sentido positivo. Cada local que eu visitava, então cada dia de ascensão era muito surpreendente, era lindo demais, grandioso. Nenhuma foto que eu tinha visto até ali conseguia descrever aquilo que eu estava vendo ao vivo, era impressionante. A sensação de frio, temperatura e trabalho dos Sherpas e trabalho para ascender cada dia ali realmente foi novidade para mim, era muito diferente das montanhas anteriores. E tem algo que eu já sabia que iria encontrar, mas totalmente diferente das montanhas anteriores, que é uma montanha totalmente encordada. Do campo base até o topo, a gente encontra cordas fixas ao longo do percurso, o que de algum modo facilita a nossa escalada, a nossa empreitada, mas realmente foi surpreendente no sentido de ser muito diferente de outras montanhas. Areta, a gente estava assistindo até agora um vídeo que foi postado
com o tempo completamente fechado, muito vento, a gente via as bandeirinhas ali, devia ser algum acampamento. E no seu Instagram, no Areta_Duarte, você disse que revendo as fotos, o sentimento de alegria, tristeza, os desafios vieram à tona. O que você pode contar sobre cada um desses sentimentos e o trabalho psicológico que você teve para poder alcançar o cume e depois no processo de descida, que eu imagino que tenha uma complicação também muito grande. A gente acha, alcancei o cume, agora é tranquilo, mas a descida também tem a sua importância. Então, o lado psicológico, o que foi alegre, o que foi triste, o que foi desafiador? Revendo as fotos, o que você pode contar para a gente? Maravilha de pergunta. É uma expedição muito longa, né? A gente ficou 54 dias na montanha. E esse período realmente traz muitas adversidades, muitas adversidades. A probabilidade cresce bastante à medida que a gente fica lá em exposição. Mas eu diria que momentos de alegria tive diversos, porque justamente eu estava no local que eu havia escolhido estar e definitivamente eu sou apaixonada por montanha, então todos os dias chega um momento de alegria no sentido de cenário, de pessoas, de aprendizagem, mas desafios. O maior desafio que eu tive ali, um deles, na verdade, foi a questão afetiva. Tanto tempo longe da família, tanto tempo longe dos amigos. Então, por mais que a gente teve nessa temporada acesso de forma regular à internet, que eu podia praticamente todos os dias falar com o Brasil, ainda assim era diferente, né? Eu queria calor humano, eu queria abraço, eu queria saber o que estava acontecendo aqui efetivamente. E aí tem diversos desafios, não somente relacionados a emocional, mas relacionamento com as pessoas no grupo, relação, comportamento, garantir uma convergência entre as expectativas, as minhas, as dos outros, realmente garantir uma harmonia no campo base. Isso é extremamente desafiador, especialmente com as pessoas que até então eram desconhecidas para mim. Questões fisiológicas e bioquímicas para as mulheres ali. É um ambiente que a gente fica muito tempo exposto. Então, a gente tem, em algum momento, alguma dificuldade, alguma questão para resolver enquanto estamos na montanha. Lembremos que é um ambiente inóspito, área remota. A gente não tem o conforto e a estrutura que temos aqui na cidade. Então, uma série de adversidades, mas, com certeza, esse jogo de emoções também me fez aprender muito. Que bacana, né? É isso, é viver em sociedade, é conviver com as outras pessoas que estão lá. Tem discussão, você falou assim, eu preciso lidar com outras pessoas. Tem uma questão também de estratégia, de divergências. Alguém fala, agora é o momento da gente poder atacar, da gente andar. Tem outra pessoa que fala, não, agora não é o momento, vamos esperar. Você participa deste momento, tem um líder que decide isso. Como é que é a relação e em quantas pessoas vocês estavam lá? Enquanto brasileiros tentando chegar ao topo da montanha, do Everest especificamente, eram 6 pessoas. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 homens e 2 mulheres, contando comigo. E tinha o Carlos Santalena, que foi para escalar o Lhotse, que é uma montanha vizinha ao Everest. Então, éramos 7 brasileiros nesse grupo. Tá. Do ponto de vista de percurso e ritmo, quem decide realmente o ritmo, de modo geral, é o líder, o guia líder. Mas, de modo geral, ele tenta sempre buscar o ritmo do mais lento do grupo, para justamente garantir segurança, o foco é em segurança. A dificuldade comportamental aí de relacionamento tem muito mais a ver com os acampamentos do que o momento do trajeto da atividade em si. O trajeto era realmente regulado pelo guia, então todo mundo obedecia, realmente ele é autoridade no grupo e a gente consegue garantir essa harmonia. Legal, ótimo. Você já citou, e agora eu vou pedir detalhes sobre este momento, da queimadura na retina que você teve e também um edema pulmonar. Como é que foi este momento, a importância da equipe que estava com você lá e você tinha acesso a medicamentos, a médico? A gente tem acesso a médico no acampamento base, 5.300 metros de altitude. Tá. Nos campos altos, que, enfim, vai até 8.000 metros de altitude, não contamos com atendimento médico, no entanto, nós temos contato via rádio. O meu princípio de edema pulmonar aconteceu no primeiro ciclo de aclimatação. Então, quando eu fui ao campo 1 pela primeira vez,
eu senti insuficiência respiratória, eu tossia muito, eu senti o pulmão, a área do peito, doendo bastante, portanto, ter tossido. E assim que a gente chegou no acampamento 1 e nós teríamos que ter um pernoite lá, a gente começou a aferir minha saturação de oxigênio e percebíamos que estava baixando cada vez mais. Tá. E, portanto, talvez teria aí um problema grave em se tratando de altitude, em se tratando de escalada. No dia seguinte, quando descemos, pudemos passar... a gente conseguiu ir até o posto médico que estava no acampamento base. Lá, a médica averigou e teve dificuldade, inclusive, de identificar qual era o real problema que eu tinha, porque justamente eu tinha começado a tomar antibiótico e tomado um corticoide. Tá. E aí isso poderia estar camuflando o meu problema de saúde. No entanto, ela ministrou um xarope, um expectorante, pediu para eu me manter tomando antibiótico. Em 2 dias eu recuperei o edema pulmonar. Isso é muito raro. É comum a gente ter que descer e sair daquela altitude que nós estamos para corrigir, mas não precisou. E o outro problema que foi o de... Areta, pois não? Só sobre o edema, momento psicológico. A partir do momento que você foi numa médica e você começou a tomar tudo isso, você ficou tranquilo e falou, eu sei que eu vou superar essa e vou prosseguir. Em algum momento passou pela sua cabeça, eu não posso desistir, o desânimo tomou conta. Como é que você lidou com o psicológico quando você recebeu esse diagnóstico do edema? Quando eu recebi esse diagnóstico, na verdade, ela nem mencionou que era o edema pulmonar. Tá. Ela comentou que talvez não fosse por conta dos medicamentos que eu havia tomado, poderia estar camuflando. E aí, sabendo que a gente não tinha o diagnóstico, isso sim me deixou bastante apreensiva, porque se fosse confirmado o edema pulmonar, eu teria que abortar a minha escalada. Se eu melhorasse com o expectorante que ela passou, eu poderia seguir em frente. Tá. Eu fiquei bastante apreensiva e tentando me manter positiva, né? Sim. Crente de que daria tudo certo e que eu poderia seguir em frente, mas também ciente de que se houvesse a confirmação do edema, especialmente grave, eu voltaria e tentaria escalar essa montanha num outro momento. Com certeza seria um grande pesar, porque eu estava muito motivada, né? Eu estava muito envolvida nessa empreitada e não queria jamais voltar. Então, foi um exercício contínuo de manter a mentalidade forte e acreditando que daria certo. Não é elementar esse exercício, mas foi necessário e eu consegui, com a ajuda, com certeza, com o suporte de alguns amigos que estavam lá, com pessoas que estavam me escrevendo e falando comigo via telefone quando eu entrava em contato com o Brasil. Isso realmente é muito interessante, né? Porque é uma linha muito pequena entre a frustração de não conseguir e de atingir o seu objetivo. Eu entrevistei uma vez o Rodrigo Raineri, que ele falou, olha, eu fiquei, sei lá, a 300 metros do cume, não tinha condição e eu voltei. E todo mundo pensa, mas espera aí, você foi 8.000 e não sei quantos e não conseguiu chegar ao cume? Ele falou, não, você tem que lidar com essa frustração, não deu, foi meu máximo, acho que é mais ou menos isso que passou pela sua cabeça. Eu vou no meu limite do meu corpo. Se eu tiver com um edema, eu vou me preparar para o ano que vem. Claro que é frustrante, que é triste, acho que muita gente torcendo por você, você queria, mas existe o limite do corpo e um atleta e uma pessoa experiente esportista como você tinha essa noção. Queimadura na retina, aí já foi um segundo problema que você precisou passar. Também, o que aconteceu e como foi esse período para você, Areta? Poxa, essa queimadura na retina foi muito dolorida mesmo, porque como é que ela aconteceu? Eu saindo do campo base, a gente já no último ciclo de aclimatação, indo ao campo 2, então indo até 6.400 metros de altitude, estava com um processo de whiteout, aquele em que está tudo neblina, nevado, a gente não enxerga nada. Tá. Na verdade, a gente mal consegue enxergar o próximo passo. E o meu óculos estava embaçando muito. Esse trecho em especial tem risco de queda em gretas. Gretas são aqueles grandes buracos no meio da neve. As gretas lá estavam cobertas por neve. E como eu não estava enxergando, e esse trecho especificamente não tinha encordamento, não tinha corda fixa, portanto eu estava exposta, eu não tinha a segurança estabelecida, o backup,
eu pensei, eu vou tirar o meu óculos, vou andar sem óculos para tentar enxergar melhor. Até porque eu não estava vendo luz solar. Me Sim. parecia tão nublado que parecia, poxa, não tem sol aqui hoje. E aí foi o meu grande erro, Eu caminhei até o campo 2 sem o óculos, apesar de eu não estar vendo o sol, luz solar, havia ali a incidência de radiação, o sol batendo na neve, e com certeza a incidência batendo ali, refletindo nos meus olhos. 2 horas depois que eu cheguei no acampamento 2, os meus olhos começaram a ficar vermelhos e a arder bastante. Parecia que eu tinha areia nos meus olhos. Nossa. Comentei com o Carlos Santalena, o colega de trabalho e o guia que estava lá, e aí ele falou: Areta, você ficou sem óculos? Eu falei: sim, cometi um erro. E aí, a noite toda seguinte, eu quase não conseguia dormir, porque ao piscar o olho, né, fechar os olhos para dormir, ardia demais, demasiadamente. Nossa. Tive que tomar 2 tipos de remédios para tirar dor, um mais fraco não serviu, 2 horas depois tomei um mais potente, e aí 1h30 parou a dor. Eu consegui dormir. Na manhã seguinte, nós fizemos contato com um oftalmologista aqui do Brasil, uma amiga de uma colega do grupo, inclusive a Daniela Ruas, e aí ela orientou eu ficar com os olhos vedados por 2 dias na barraca, evitando luz, qualquer tipo de luz, para realmente tentar a recuperação. Foi o que aconteceu. E aí, em 2 dias, na barraca, sozinha, as pessoas me trazendo refeição, eu fazendo as necessidades fisiológicas na barraca, né? Nossa. Foi corrigido e por sorte. Que bacana. A gente até selecionou, a gente mostrou aí uma foto de você com uma venda nos olhos no seu Instagram. Você dá esse depoimento, que é o momento que você estava ali. A gente está vendo a foto neste momento, dentro da barraca e com a venda nos olhos. Então foi um susto muito grande, mas que bom que isso não te impediu de seguir. Curiosidade para quem está nos acompanhando, em algum momento anoitece lá no Monte Everest? Fica à noite ou fica o tempo claro o tempo inteiro? E sobre as condições climáticas, é vento e frio o tempo inteiro ou tem hora que você fala assim, agora está agradável? Maravilha. Existe sim o dia e noite lá no Everest, a gente começa a perceber anoitecer por volta das 5h30 da tarde e volta a clarear no amanhecer por volta das 5h30 da manhã. Então, são aproximadamente 12 horas aí de escuro. Tá. E quanto à condição de tempo, de clima, a gente tem toda uma grande variação. Início da temporada, quando nós estivemos, então, no início, lá no campo base, tinha até bastante luz solar, tinha sol, nada de neve, a gente conseguia ver bastante rocha, pedra, mas aí da metade da temporada até o final, começou a nevar bastante e ventar um pouco mais. E os ventos variam aí de 10 km por hora a 60 km por hora, 70 km por hora. Caramba. A gente, por conta do vento, inclusive, teve que esperar bastante pela janela de bom tempo para fazer ataque ao cume. O ataque ao cume é recomendado em até no máximo 30, 35 km por hora. Mais que isso, passa a ser bastante inseguro. Tá. Você já citou aqui um momento que você sentiu saudade da família, que foi um momento de tristeza. Claro, você está passando por dificuldades, é óbvio que você queria esse contato com a sua família para dar aquele combustível. Quando você está subindo ou quando você está num momento de dificuldade, você, nesse momento, pensa na família para você poder conseguir? Ou a concentração é tão grande em tudo que você tem que fazer, em tudo que pode acontecer, que não dá para ficar pensando no Brasil, em Campinas, e falar, não, agora preciso tomar cuidado aonde eu piso, aonde eu coloco a mão. O que você pensa quando você está subindo? Tem o combustível da família, se falar, é para minha mãe, é para minha irmã, é para algum amigo meu, ou é só nos movimentos? A escalada, o ataque ao cume é bastante demorado. A gente saiu 11h30 da noite do campo 4, chegamos ao topo. Eu cheguei ao topo 10h30 da manhã. Eu falo porque, na verdade, foram diversos horários de chegada ao topo dos colegas do grupo. Tá. Mas eu cheguei após, então, 11 horas, exatamente 11 horas de deslocamento. É muito tempo, então a gente começa a pensar em muita coisa. Mas os principais pensamentos são 2 para mim. Um deles, com certeza, é me lembrar da minha família, em especial a minha mãe, que para mim é uma referência de resiliência, de resistência, de luta, de batalha. Então, isso me fortalece, eu penso nela, eu me sinto mais forte. E
outra coisa que eu pensava era Deus. Deus está aqui, eu consigo realizar, eu senti uma força sobrenatural sobre mim e realmente eu meditava muito, né? Pensava muito e falava muito com ele no sentido de pedir a proteção, no sentido de pedir que fosse feita a vontade dele. Estamos aguardando. Você utilizou muito bem as redes sociais nesta expedição, né? Era uma forma de você se conectar, contar o que estava acontecendo. O que representava aquilo para você? Era como se fosse um grito para o mundo para mostrar, ó, o que eu estou fazendo, ó, o que eu consegui fazer. Por que você decidiu gravar todos os momentos? Eu nunca fui muito de alimentar redes sociais até antes do início desse projeto Areta no Everest. Especificamente durante a minha escalada, eu quis e fiz questão de compartilhar praticamente tudo que estava acontecendo por lá, porque eu entendi que era uma realização coletiva. Eu tenho certeza absoluta de que eu não consegui essa realização sozinha. Houve muito engajamento de pessoas físicas, de pessoa jurídica, garantindo essa empreitada para mim, após 12 meses e meio de determinação, de planejamento da escalada. Então, o que eu queria era ser o máximo transparente e compartilhar essa minha vivência para que mais pessoas se sentissem lá comigo. Era isso, era essa a intenção. E parece que funcionou bastante. Eu recebi muitos comentários e agradecimento comentando, poxa, a gente se sentiu um pouco aí com você. E isso foi facilitado porque nessa temporada em especial nós tínhamos internet no campo base. Lógico que não funcionava tão bem quanto aqui, mas foi suficiente. Areta, eu até separei uma foto no seu Instagram, já que você citou numa resposta anterior sobre Deus, que você estava se conectando. Quero falar com você a respeito de fé. Tem uma foto sua que você está ao lado de várias velas. Olha lá, a gente está vendo exatamente essa foto. Tem muitas velas, você parece que está acendendo uma. E você fala sobre o hinduísmo, sobre o budismo. Como é que você se conecta e o que você sentiu neste ambiente? Como é que é o clima, a conversa com as pessoas, a religião e este momento em que você está na montanha? Eu fico realmente impressionada com o que eu vejo e percebo no Nepal, em especial. As pessoas lá são muito conectadas espiritualmente, claro, com uma religião muito distinta da maioria dos brasileiros, mas eu confesso que me admira e eu percebo que as pessoas são muito elevadas e muito mais fortes porque tem essa conexão espiritual. Lá é muito comum o budismo, o hinduísmo, e essa foto provavelmente está demonstrando esse tipo de cerimônia. A gente participou de algumas cerimônias, tanto na cidade quanto na montanha, referente à cerimônia budista. Até para a gente iniciar a escalada, aconteceu lá o que eles chamam de puja. Puja é uma cerimônia budista para justamente a gente ter a autorização dos deuses, na fala deles, né, a autorização dos deuses para a gente escalar em segurança. Mas é impressionante, na minha opinião, que o sentido de eu senti muita energia ali naquela montanha. A gente percebe que todas as pessoas que passam por lá, especialmente os turistas, vão com tanta vontade, com tanta energia, com tanta gana de chegar ao topo dessa montanha e retornar. Digo até que, por exemplo, eu comento que eu passei por 5 corpos, né? Por 5 pessoas que faleceram nessa montanha. Nossa. Eu fiquei imaginando o quanto de vontade, o quanto de interesse, o quanto tinha por trás da história dessas pessoas passando por lá. Então, quando a gente chega num topo da montanha, num topo do Everest, é realmente emocionante. A gente não consegue descrever aqui de forma concreta o que é que a gente sente, mas é uma energia gigantesca. Eu digo, inclusive, que a minha chegada ao topo do Everest, da minha saída ao campo 4 até o topo do Everest, com certeza tem uma incidência de força sobrenatural muito grande, e eu acredito que tenha sido por conta de tanta gente orando, rezando, pedindo, emanando energia positiva para que eu tivesse sucesso e segurança nessa expedição. É impressionante o número de pessoas entrando em contato comigo e dizendo: estamos torcendo por você, cada um à sua maneira, cada um com a sua crença, mas verdadeiramente a energia chegou. Eu absolutamente senti isso lá.
Olha, é de arrepiar esse seu depoimento sobre a energia, porque eu imagino que seja algo emocionante realmente, né? Você acompanhar a religião passando pelos corpos que você citou agora e o desejo, a energia de todo mundo de alcançar um objetivo muito bacana. Esqueci de avisar o nosso WhatsApp, tá aí na tela, 19 nosso DDD 978293776. Mensagens estão chegando aqui. Vitória do bairro Ponte Preta. Parabéns, Areta, pela determinação e sucesso. Parabéns, Gabriel, TV Câmara Campinas. Obrigada pelo presente que é esta entrevista. Nós aqui agradecemos. E a Paula Marim, do Jardim Flamboyant, assistindo a Areta. História incrível. E agora que ela já atingiu o topo do Everest, quais são as perspectivas em relação ao projeto Areta no Everest? E aí, Areta, perspectivas agora, projetos futuros, tá saboreando, tá aproveitando este momento, já tá pensando no que fazer ou ainda não? Maravilha de pergunta, foi a Paula quem fez? Isso, Paula Marim. Paula Marim é minha amiga, ela me acompanha aí na expedição, ela me acompanha nessa jornada e é importante essa pergunta porque eu digo que a escalada, estou aqui há 7 dias, né? Cheguei há 7 dias no Nepal. A escalada Everest, na verdade, é o primeiro passo do meu sonho grande. Meu sonho grande não era exatamente chegar ao topo dessa montanha. O meu sonho grande era especificamente trabalhar com a transformação socioambiental. Eu sou moradora da periferia de Campinas, como nós dissemos aí na entrevista anterior, em julho do ano passado. E eu vejo que muitas oportunidades não chegam aqui para a região. E eu quero realmente aproveitar os recursos que chegarem a partir dessa visibilidade da minha projeção no Everest para expandir as oportunidades aqui na região. Para mim não faz sentido somente eu ganhar algo, para mim faz sentido realmente a gente garantir conquistas coletivas, realizações coletivas. Eu entendo que essa realização foi um grande privilégio, estar no Nepal, estar no Everest foi maravilhoso, uma experiência magnífica, e eu gostaria que cada uma das pessoas, em qualquer lugar que estejam, na periferia ou não, entendessem que a gente pode sonhar grande, a gente também pode realizar. As pessoas, independente das circunstâncias que vivem, buscassem as realizações e que, se for necessário, a gente trabalhar para garantir oportunidades, força, formar pontes para essas realizações acontecerem, eu estarei trabalhando nisso. Essa é a minha missão. Eu, por exemplo, Gabriel, quero muito instalar uma parede escalada aqui na periferia, no Jardim Capivari, onde eu moro. Eu quero muito verificar e garantir que o Instituto Educacional esteja aqui na região, em que as pessoas tenham acesso a artes, a filosofia, a robótica, a tecnologia. Enfim, eu quero muito ver que o bairro, a região onde a gente mora, seja, por exemplo, um bairro modelo enquanto sustentabilidade, reciclagem. Então, tudo aquilo que eu vivenciei e conheci ao longo da minha vida, eu, de repente, quero que chegue a mais casas, que chegue a mais famílias, que chegue especialmente aos jovens. Então, o primeiro passo dessa minha jornada foi a escalada do Everest, mas tem muito a ser conquistado e, com certeza, trabalharei com muito esforço para que aconteça. E eu não tenho nenhuma dúvida que você vai conseguir levar tudo isso para a periferia de Campinas. De alguma maneira, estes projetos, estes sonhos, passam pelo dia de ontem, quando você foi na Prefeitura de Campinas, recebeu um brasão da cidade, foi homenageada. Que importância que isso tem para você também, Areta? Poxa, ontem quando eu estive na Prefeitura de Campinas, junto ao Dário, junto aos secretários de Cultura, secretários de Esporte, ao vereador Marcelo Silva representando a Câmara. Eu achei sensacional, muito agradável aquela cerimônia. Foi até longa, foi bastante interessante para eu ter um pouco mais de contato com esses profissionais. E eu digo que eu conto realmente com o segmento público para essas ações acontecerem. Ontem eu tive a oportunidade de comentar essas ações, esses projetos que estão em andamento, e com certeza eu contarei com eles para que sejam ativados. Eu acho que quanto mais pessoas envolvidas, física e jurídica, mais forte e maior a chance da gente consolidar essas ações de modo a contemplar a nossa sociedade e nivelar para cima cada vez mais. Com certeza, e saiba que as portas aqui do Mais Esportes, do Câmara Total, da TV Câmara Campinas estão abertas. Tenho certeza que nós ainda vamos conversar muitas vezes ao longo destes projetos. Areta, quando digita o seu nome em site de busca,
Muitos títulos de reportagens dão ênfase em você ser a primeira negra da América Latina no topo do Monte Everest. Quando você lê isso, você tem entendimento da grandeza do seu feito? O que passa pela sua cabeça ser a primeira mulher negra da América Latina ao chegar ao topo do Monte Everest? Eu acredito, hoje eu acredito que essa chamada, né, a primeira negra latino-americana a chegar ao topo do Everest, tem muita representatividade, que seja um modelo a ser seguido, que a gente amplie as portas das montanhas, de qualquer lugar a ser ocupado por pessoas pretas. A ideia é que a gente passe a ser simplesmente a representação de que é possível pessoas pretas, muitas vezes periféricas, chegarem onde desejarem. Que seja abertas, que seja possibilidade, que seja dada a acessibilidade a essas pessoas, porque a prática desse esporte ainda é segregado, ainda é um esporte elitizado, mas essa representatividade que a gente acabou de abrir, as portas, na verdade, é que isso seja replicado, que eu seja uma de milhares de pessoas pretas realizando a escalada do Everest, ou a escalada de qualquer montanha, ou a escalada de qualquer sonho, que seja uma dentre muitas. Sobre representatividade, a gente mostrou uma foto agora que você estava ao lado de mais 2 mulheres. Vocês ainda são minoria, Aretha? A maioria são de homens quando vai fazer uma escalada? Infelizmente, sim. Na montanha a gente vê pouquíssimas mulheres. Eu trabalho numa empresa, né, que leva pessoas às montanhas, uma operadora de montanhismo, a Great Six, e a gente sabe que pelo menos 60% dos clientes são homens. Então é o tipo de atividade que precisa ser expandido. Eu conto sempre que montanha é escola para mim. A ideia é que mais pessoas possam experimentar, ao menos experimentar, para depois decidir se segue em frente ou não. Eu acredito, Gabriel, que grande parte do bloqueio, da falta de mulheres na montanha não tem nem a ver com a estrutura que está sendo montada ali, porque a gente consegue realmente se adaptar e seguir em frente com o que tiver ali disponível. Mas, de fato, eu acredito que muitas mulheres ainda acreditam que essa prática esportiva é para superatletas, ou são só para homens, ou são para pessoas muito fortes. Eu gosto de dizer que vale a pena experimentar e entender que a prática do montanhismo não tem limitação de idade, de gênero, é para todo mundo, vale a pena conhecer, vale a pena experimentar, e justamente por gerar transformação e um preparo para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida na cidade. Eu recomendo qualquer mulher experimentar. Quem tiver com dificuldade, conte com a gente, que a gente vai realmente auxiliar e dar o suporte para saber como realizar com segurança. Assino embaixo. Parabéns, Aretha Duarte. Muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez, por essa entrevista aqui no Mais Esportes, no Câmara Total. Muito bacana essa sua história. Pouco menos de um ano depois, mas toda a evolução que você conseguiu, conquistou, batalhou, muito bacana. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar, e aproveita este momento. Você é a bola da vez agora, todo mundo querendo entrevista com a Aretha Duarte, merecidíssimo esse seu momento. E se eu não perguntei alguma coisa, se você quiser contar alguma coisa sobre essa expedição, fica à vontade para você falar, Aretha. Gabriel, eu que agradeço, é sempre muito gostoso conversar com você, tamanha gentileza. Obrigada à TV Câmara por essa recepção, e obrigada a todos que estão assistindo. É sempre uma honra, né? As pessoas escutarem a nossa história, confiarem na nossa história e respeitarem a nossa história. Eu é que tenho que agradecer. Quem puder seguir em frente nos seguindo, entender quais são os próximos projetos socioambientais que acontecerão, eu recomendo acessar o meu Instagram, Aretha_Duarte, Aretha com THA, Aretha_Duarte. Será um maior prazer compartilhar os próximos passos. Muito obrigada a vocês. Nós é que agradecemos, então, a Aretha Duarte, a primeira mulher negra latino-americana a chegar ao topo do Monte Everest. Um trabalho muito bacana, conquistou aí o seu objetivo, muito legal. A gente conseguiu acompanhar durante todo este trajeto, né? Desde julho de 2020 e depois por rede social. Não é fácil, né? Você viu aí a quantidade de dinheiro, de equipamento, de equipe, condições climáticas, o fator físico.
mas a Areta, mulher, olha, fortíssima e muito bacana essa entrevista aqui para o Mais Esportes.